você aqui. Toda vez que você vem aqui, a palestra fica em alto nível. Então, hoje, mais uma vez, essa palestra. E para iniciar, eu quero chamar o pastor José Luiz para nos abençoar aqui com uma oração. Bom dia. Bom dia a todos. Deus abençoe a semana de cada um. Santo Deus e eterno Pai, queremos te louvar e bendizer o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelas suas misericórdias. Continua, Deus, estendendo as mãos sobre as famílias aqui representadas, sobre a vida de cada um, Senhor, que veio aqui para aprender mais de ti. Em nome de Jesus, Pai, quero abençoar a vida de Marcelo. Seja o Senhor que usa como uma atalaia, como um manancial de bênção nas nossas vidas, dando direção, sabedoria, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, bom dia. Bom dia. Acho que não é a voz, mas essa semana eu peguei uma leve gripe. Do meu tamanho, para não derrubar a gripe tem que ser forte. Minha casa tem reforma e reforma com a gente dentro de casa é terrível. Bom, falar para vocês de criatividade. E esse é um tema interessante hoje no mercado, porque, bem como o Saulo falou, criatividade é uma coisa que deve ser inerente aos negócios, só que às vezes a gente fala assim, poxa vida, né? Não consigo ser criativo. E eu gosto muito de uma piadinha que fala o seguinte, né? Ninguém é criativo até chegar em casa com a marca de batom na gola. Aí chega em casa sempre vai arrumar uma desculpa. Aí começa a ser criativo, né? Eu tropecei, caí em cima do palhaço e a maquiagem dele pegou aqui. Então a questão é essa. Então quando a gente fala em criatividade, eu gostaria de introduzir isso falando da importância do aprendizado, né, dentro do fator. E vou usar isso fazendo a minha apresentação. Se formatou lá o nome à frente. Minha formação em administração de empresas, né? Tenho 2 MBAs inicialmente, gestão estratégica de marketing e gestão financeira. E quando eu comecei a fazer isso, e o Eduardo até me conhece, eu trabalhava com a família, com os meus pais na empresa, e eu vi uma oportunidade que eu falei assim, poxa vida, o mercado de Uberlândia é um mercado muito grande, muito cheio de oportunidades, e eu acho que eu estou me limitando muito ficando dentro de uma empresa familiar. O que é uma empresa familiar? Basicamente você divide os ganhos. Então lá eram meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, 4 pessoas, qualquer ganho que a empresa gerasse era dividido por 4. Eu falei, poxa vida, então, por mais que eu faça a empresa crescer, mas isso aí vai me limitar meus ganhos. Bom, o que eu posso fazer? Já com esse conhecimento e nesse período da minha formação, eu já fui convidado para dar aula, veio professor. Falei, poxa vida, vou buscar uma formação de consultor de negócios. E a gente vê hoje no mercado uma coisa interessante. A pessoa deu do mercado e fala assim, eu vou virar consultor. E hoje, para você ser consultor de mercado, o ideal é que você faça um curso, uma certificação de consultor. Fui para São Paulo, fiz essa certificação, e quando eu fui fazer a certificação, eu falei, poxa vida, eu não sei nada ainda para entrar como consultor. Na verdade, a certificação serviu para falar assim, poxa vida, você não tem ainda cacife para ser consultor. Então eu falei, vou me preparar para ser consultor. Então, além dos 2 MBAs que eu fiz mais outros, Fiz em estratégia empresarial, inovação e empreendedorismo, auditoria empresarial, design thinking, que é hoje uma metodologia muito visual de você trazer as ideias e o que você pode gerar de inovação para dentro, das empresas, do papel, e gestão de projetos. E aí sim, a partir dessa mudança, em 2014, em julho agora fez 5 anos, eu montei Inovate, que eu chamo de oficina de ideias e negócios. E a gente lá faz tudo, desde criação de novos produtos e serviços para as empresas, até a consultoria tradicional, consultoria financeira, de marketing, e assim por diante. Além de consultor, sou professor universitário, também de pós-graduação, e durante muito tempo, uns anos atrás, eu dei aula em concurso público e fui novamente convidado para dar aula em concurso, e eu gosto muito, eu acho que é importante a gente não só aprender, mas transmitir conhecimento. Eu gosto muito disso, da sala de aula, de ter a oportunidade de falar assim, tudo que eu aprendi eu posso passar para frente, e contribuir com a vida das pessoas. Então esse é o perfil de quem gosta de ser professor. E aí, isso mostra um fator primordial dentro da criatividade, que eu acho que é a primeira dica de ouro para criatividade, que é você sair da sua zona de conforto.
né? Então, para a gente ser criativo, a gente precisa sair da zona de conforto, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente consegue para fazer isso, para que isso seja realmente prático, é aplicar isso já no que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu gostaria que todo mundo sentasse em círculo aqui lá. Trouxesse as cadeiras e vou mudar um pouco o formato aqui hoje. Vocês observarem, né? O que acontece? O pessoal senta mais no fundo, tem gente que senta mais na frente, né? E aí muitas das vezes você não vê a reação de quem está ali próximo. Aqui todo mundo está vendo todo mundo. Então já começa por aí. E outra coisa, o pessoal senta, a primeira coisa que a gente faz, né? É a própria postura de sentar. Quando a gente senta, que a gente está em fila, a gente muitas das vezes ali é uma forma de proteção. Então, eu vou ficar aqui atrás, vou ficar quietinho, ninguém me vê. Né? E se a gente quer realmente começar a sair da nossa zona de conforto, a primeira coisa é ser visto. Ou seja, está em evidência no que a gente tem que fazer. Né? E aí trago uma pergunta, né? No trabalho, na sua atividade profissional, vocês acham que você está na sua zona de conforto? Quem que acha que sim? Né? Na sua zona de conforto. Quem que acha que não está na sua zona de conforto? Né? E aí, o interessante é que antes disso, eu devia ter feito uma pergunta. O que é a zona de conforto? Estática, comodismo, o que mais? Medo, né? Existe uma análise que é feita sobre zona de conforto que diz o seguinte, né? O que é a zona de conforto? É aquela situação em que você se sente, né, em segurança e que você tem controle de tudo. E eu falo que isso é muito falho, porque essa sensação de controle nos leva geralmente a trabalhar. E existe uma grande diferença entre trabalhar para ganhar dinheiro e trabalhar para ficar rico. O que é eu trabalhar para ganhar dinheiro? É correr atrás para tentar pagar as contas, cobrir o que está ali no dia a dia. Né? E trabalhar para ficar rico é ter a possibilidade de sobrar para você guardar, né? E ter um conforto financeiro, certo? Então eu falo que essa zona de conforto é onde a gente estava fazendo o que no dia a dia? Apagando incêndio. Né? Só que aí eu falei assim, poxa vida, por que é tão difícil para as pessoas saírem da zona de conforto? Né? Porque a próxima zona, depois da zona de conforto, é chamada de zona do medo. O que é a zona do medo? Né? Falta de autoconfiança, será que eu tenho capacidade? Será que realmente eu vou conseguir fazer isso? Né? Geralmente a gente acha desculpas. Eu falo, não, mas isso não vai dar certo por isso, eu não faço por esse motivo, é porque eu estou atarefado, né? Eu adoro aquele tempo. Não, eu não tenho tempo. Né? Se você começa a fazer gestão do seu tempo, você descobre que você, na verdade, você não usa bem o seu tempo. Então, o nosso tempo é muito mal utilizado no dia a dia. Né? Terceirização da culpa, a culpa nunca é minha. Fulano, Beltrano, porque o mercado está assim, porque a economia está assim. Né? Então, eu não saio da zona de conforto porque sempre tem alguma coisa me segurando. E opinião alheia, porque a gente é cercado constantemente no nosso network, nas nossas relações pessoais, com pessoas positivas que somam para a gente, mas também pessoas que acabam tolhando a nossa capacidade de desenvolvimento. Depois vem a chamada zona de aprendizado. Né? Depois de vamos dizer, um sofrimento, é a zona onde você começa a aprender a lidar com os seus problemas, com desafios. Né? Você começa a buscar adquirir novas habilidades. Ou seja, começa a buscar uma forma de aprendizado. Minha mãe tem 65 anos, minha mãe. Esses dias eu falei para ela, abriu uma faculdade nova em Catalão, que é perto ela mora em 3 anos, eu falei, vai fazer faculdade. Ela falou, mulher de 65 fazendo faculdade? Eu falei, não tem. Você está falando que você está com tempo, você não está achando o que fazer, não tem o que fazer, vai fazer uma faculdade. Mas é uma boa ideia. Eu falei assim, pois é, sai da sua zona de conforto, vai fazer uma faculdade, vai aprender. Né? Nunca é tarde, né? E quem aprende todo dia nunca vai ter Alzheimer, porque todo dia está fazendo conexões do cérebro, né? O risco é menor. Né? Repensar o trabalho e a vida, começar a repensar o que eu estou fazendo da minha vida em relação ao trabalho, ao profissional e a minha vida pessoal, né? O equilíbrio entre essas duas relações, né? E estender sua zona de conforto. Então, sua zona de conforto passa a ser sua zona de aprendizado. Você se sente confortável com isso. E aí, por fim, é chamada zona de crescimento, né, que é o objetivo final.
que é, né, sair da zona de conforto e chegar na zona de crescimento, que é encontrar propósito, realizar seus sonhos. Muitas das vezes você tinha um sonho de fazer isso, né? Buscar novas metas, conquistar objetivos, a prosperidade financeira e a felicidade pessoal e profissional. É muito fácil fazer isso, né? Poxa vida, então é só caminhar para lá. Mas essa dificuldade, muitas das vezes ela vem da nossa dificuldade em saber fazer isso. Então a criatividade, ela permite a gente fazer essa mudança, sair dessa zona de conforto, né? E para que isso aconteça, a primeira coisa que a gente tem que fazer, abandonar as chamadas vacas sagradas, né? Já ouviram falar desse termo? Vacas sagradas, né? O que é uma vaca sagrada? Geralmente, né, é aquela que você sempre fala, poxa vida, sempre fizemos desse jeito, nunca fizemos diferente. Já tentamos e não deu certo. Não deu certo lá, mas agora pode ser diferente. Outros já erraram desse jeito. Falta um R lá. Hoje outros já erraram desse jeito. Fulano quebrou a empresa dele por isso. Em time que está ganhando, não se mexe. Os clientes não vão gostar. Quem é você para poder saber que o cliente gosta ou não gosta? Mas você tem experiência, tinha no seu negócio, mas você já perguntou para o seu cliente se ele vai gostar ou não? Né? Custa caro fazer isso, mas até que ponto você está disposto a realmente investir para que seu negócio mude? Né? E eu não compraria. Beleza, se você não compraria, de repente você não é um cliente-alvo do produto. Né? Você pode ser dono de uma ótica e não usar óculos. Então não necessariamente. Então essas são algumas das vacas sagradas. Eu falo que isso é o primeiro elemento que você tem que ter para sair da sua zona de conforto e começar a trabalhar com criatividade. Segundo, né, eu falo que isso é um passo a passo pequeno, feito de pequenas coisas que você pode começar no dia a dia. Segundo, é se desafiar a fazer alguma coisa que você nunca fez. Né? Hoje a gente está numa moda aí de correr, porque todo mundo aí sempre que eu conheço está correndo. Né? Então eu falo assim, poxa vida, o que a gente poderia fazer que eu não estou habituado a fazer? Então, começar, por exemplo, uma prática de novo esporte, realmente mudar a sua rotina, começar a fazer coisas diferentes, né? Conhecer a cidade de ônibus, eu fiz isso outro dia. Falei, gente, eu ando tanto de carro, né? Eu brinco que o meu carro, se eu tiver aqui na esquina, eu vou de carro, vou brincar para isso. Mas eu falei assim, poxa vida, e a gente está tão preso no nosso mundo ali de carro e tal, vou dar uma volta na cidade de ônibus. Fui lá para o nosso central, estacionei o carro e dei uma volta na cidade. Falei assim, para ver o que tem diferente. E tanto tempo que eu não passo ali na região que vai ali do... Ai, gente, você desce ali do Vigilata, atravessa lá para o lado do antigo Uber Shopping, fizer um supermercado gigante ali do lado esquerdo, ali no terreno, Martins. A gente não sabe disso. Às vezes você não passa ali, você não sabe. Exatamente. Então o que acontece? Se a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não sabe o que está acontecendo. E eu, quando era jovem, eu pegava a moto, eu enchia o tanque da moto, falava assim, eu vou dar uma volta na cidade e gastar um tanque. Para conhecer o Uberlândia como um todo. Mas começar a mudar, né? Falar assim, mas eu não vou dar de ônibus, maravilhoso. Então muda seu trajeto de casa para o trabalho. Não passa sempre no mesmo caminho. Muda o caminho para poder ver coisas diferentes. De repente você passa, vê alguma coisa que alguém está fazendo diferente e fala, nossa, dava para usar aquilo na minha empresa. Então é começar a usar, né, esses comportamentos, até eu teatro. Né? O uberlandês não tem esse hábito de ir ao teatro. Quando a gente começa a mudar, fala, mas aí, o que isso vai implicar? Né? Isso vai implicar que se você começar a fazer coisas diferentes, em pequenos passos você consegue gerar grandes mudanças. Porque aí você fala, não, se eu conseguir mudar um hábito pequeno, eu consigo, a partir disso, ir mudando de forma maior. Então a gente começa com pequenas coisas. Tem gente que fala assim, nossa, eu quero mudar a minha vida, vou dar um 360 graus na minha vida. Nunca vai dar 360, porque 360 é uma volta muito grande. Então eu falo assim, não, vou fazer um pequeno, curva direita. Opa, é mais fácil. Da próxima vez eu faço uma curvinha maior. Lá na frente eu já tenho 360. Então a gente começa com pequenas ações para poder começar a gerar essa mudança, né? Segundo, né, desafiar-se a compartilhar sua opinião. Nesse meio de empreendedorismo, de negócio, a gente fala que boas ideias, quando fica na gaveta, morrem. Eu tive um caso que a gente criou um evento em Uberlândia, chamava Jam, que as pessoas se reuniam, um monte de gente diferente, até dona de casa e tal, que era o objetivo que vamos usar metodologias de design thinking, inovação, para criar novos negócios. E o pessoal saiu de lá com uma ideia, falou, o que é ideia? Compartilhamento de conhecimento. Ele sabe tocar violão e eu sei inglês. Eu ensino para ele inglês, ele me ensina a tocar violão, a moeda de troca é conhecimento.
Falei, cara, isso dá uma ideia genial. Vai botar isso no mercado? Falou, certo. Deixou na gaveta, 6 meses depois já existia isso. E existe até hoje. Ou seja, botou na gaveta, não funciona. A ideia fica lá. Então, pelo contrário, boas ideias, você tem alguma ideia de falar assim, posso melhorar meu produto, meu serviço, meu negócio? Começa a compartilhar com as pessoas da sua empresa, com os seus clientes, com as pessoas à sua volta. Tem gente que fala, isso é legal, isso não é, eu compraria isso, eu não compraria, e você vai moldando a sua ideia. Então, você compartilhar a opinião é isso, é você começar a conversar e dialogar. Não tem ninguém melhor para te ajudar a montar uma ideia de um novo produto, um novo serviço, uma mudança que você tem de negócio do que as pessoas à sua volta. Para chegar no ponto e falar assim, poxa vida, isso aqui agora está ideal para você lançar, colocar em efetividade dentro do negócio. Então sair da zona de conforto e compartilhar a opinião. Alguém está dividindo a sua opinião, né? Outro, desafiar encarar alguns dos seus medos. Não precisa ser todos, né? Eu, por exemplo, tenho medo de altura, nunca pularei de paraquedas, né? Mas um medo que eu tinha lá atrás em Paris é de falar em público. Eu, ser professor, eu não falava em público de jeito nenhum, eu adorava sentar no fundão, para ninguém me chamar. E aí eu falei assim na faculdade, poxa vida, se eu não começar, como é que eu vou ser um profissional que vai convencer de administração se eu não começar a falar? Comecei a falar, não, apresentação, trabalho, deixa comigo. Virei professor. Né? E outros fatores, a gente tem que começar a sair da nossa zona de conforto e isso é vencer nossos medos. E a gente tem medos bobos, a gente nem sabe dos medos que a gente tem. A gente só descobre quando a situação ocorre. Né? Aquela história, então no rato aqui, alguns vão chegar e dar bicudo no rato, tem gente que vai cadeira. Então a questão é essa, a gente só descobre medo. Então, começar a avaliar nossos pequenos e grandes medos, falar assim, o que eu posso começar a vencer isso e romper esses medos? Né? Desafiar-se a conhecer novas pessoas e novos lugares. Também é importante. Né? A gente está acostumado a um network, uma relação ali em volta da gente, que a gente muitas das vezes a gente não sai do lugar. Então eu falei assim, poxa vida, onde eu tenho a oportunidade de ver pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, pessoas que podem somar? Começar a frequentar novas rodas, novos grupos, né? Começar a buscar o que a gente chama de oxigenação, coisas diferentes. Então, eu vou começar a frequentar algum lugar que possa somar para esse aprendizado, esse conhecimento, para mim entender melhor. Grupos de negócio, a gente tem aqui a Silvio Jovem, tem um monte de reuniões de empresários aqui que dá para participar e começar a montar esse network e começar a trabalhar isso. Né? Isso é de extrema importância, né? E aí o interessante é que a gente fala assim, poxa vida, é só isso? Será que realmente vai dar certo? Eu não sei se funciona ou não. Será que realmente vai causar uma mudança na minha vida? Parece besteira, mas não é besteira. Como eu disse, se você tentar fazer a coisa muito brusca, nunca vai acontecer. Mas se você começa a fazer isso de forma gradativa, né, fica muito mais fácil. Isso é o que a gente chama de mudança de hábito e rotina. É começar a fazer diferente devagar, deixar de fazer as coisas como sempre foram feitas, né? E abandonar as vacas sagradas. Então esse é o primeiro fator que você começa a gerar essa mudança e trazer a criatividade para o seu dia a dia, né? E aí você começa a falar assim, beleza, então se eu comecei a mudar o hábito, agora eu posso começar a estimular a criatividade, né? E aí eu falo para vocês, a criatividade, né, ela é uma competência. Descobriu-se, né, por análise profissional que criatividade é competência. E se é competência, ela pode ser aprendida. Então você pode exercitar para que você possa desenvolver e crescer nisso. Né? Inclusive tem um site, chama-se Movimento Empreenda, que tem diversas ferramentas de inovação e tal. E uma delas é uma ferramenta que eu adoro, chama-se ferramenta Scamper. Né? E eu inclusive trazer umas folhas com essa ferramenta hoje para vocês exercitarem, só que ela demora muito a ser preenchida, precisa de tempo. Eu falei, não, eu vou fazer diferente, eu vou disponibilizar essa ferramenta para que as pessoas possam utilizá-la na empresa, porque aqui o exercício é individual, mas o certo é que você faça o quê? Você chama as pessoas da empresa, né? Todo mundo da empresa sente, vamos analisar e vamos ver o que dá para mudar no nosso negócio, no nosso produto e serviço. Depois chama o cliente e fala assim, cliente, o que eu posso fazer melhorar para te atender melhor, para fazer melhor? E assim por diante. Até chegar um momento que você labida aquela ideia e fala assim, olha, o que meu produto ou serviço pode mudar para atender melhor meu cliente, deixar mais satisfeito, né? Gerar mais fidelização. Essa ferramenta, né, ela avalia o que dá para substituir o seu produto ou serviço, o que dá para combinar, né? Quando eu falo, por exemplo, substituir, novas posições, novos significados, novas abordagens, né? No combinar recursos, ideias, novas
tecnologias, diferentes produtos. Eu vejo que hoje a gente muitas das vezes fala assim, poxa vida, a gente vê tantos negócios diferentes surgindo, Uber, Airbnb e assim por diante, mas esses caras, pode ter certeza, eles ficaram em cima de um papel e de uma ideia com um monte de gente, muito tempo para... Se ele for um cara que teve uma luz e falou, nossa, tive uma ideia genial. Não, o cara passou muito tempo em cima disso. Você pega a Netflix, por exemplo, o Netflix, antes de ser um serviço de streaming, né, era um serviço de locação de vídeo em casa, que tentou vender isso para a Blockbuster e não deu conta. Eles falaram, não, porque o modelo não vai dar certo, vamos pensar diferente então. Então, é amadurecer. Uma ideia boa não fica pronta da noite para o dia. Então, essas ferramentas ajudam porque você fica ali, como diz meu pai, amassando barro, mas vendo até que ponto você consegue estressar a informação para mudar, adaptar, ou seja, gerar essas mudanças. O que tem similar no mercado? O que a gente pode mudar para ser diferente do que já existe, para a gente poder cobrar mais, para a gente poder ser mais bem sucedido? O que a gente pode mudar? Cor, tamanho, e assim por diante. Propor novos usos, O bicarbonato de sódio, por exemplo, era um uso extremamente culinário. Hoje o povo compra o bicarbonato de sódio para antiácido. Um novo uso para um produto que era eliminar. O que eu posso tirar do meu produto ou serviço que o cliente não está disposto a pagar por isso? Muitas vezes a gente acha assim, não, o cliente vai gostar disso, você tem certeza? Então vamos eliminar, vamos deixar isso mais enxuto para que o cliente possa usar melhor, reorganizar, layout, mudança. A gente vê muito caso de empresa aí que tem uma estrutura gigantesca e pode ser muito mais enxuta, muito mais eficiente. Então a ferramenta, ela olha e ela coloca diversos elementos que você vai lá e vai preenchendo na folha para que você possa ir mudando. Eu falo que o melhor jeito de preencher isso é a lápis, porque toda vez que você mudar, você vai lá, apaga e vai corrigindo e vai chamando mais gente, até você chegar numa mudança drástica. E aí você tem a possibilidade de testar isso no mercado e começar a gerar essa mudança. E aí o pessoal olha e fala assim, poxa vida, mas não dá medo não mudar o seu negócio? Mas à frente vocês vão ver que tem uma frase de mercado que é impactante. Se você não começar a matar o seu negócio, ou o seu cliente no mercado, vai. Então o primeiro que tem que matar o seu negócio é você. Se você consegue matá-lo, ou seja, falar assim, poxa vida, esse negócio ele é bom, mas ele pode melhorar, o mercado vai deixar de lado, vai começar a abandonar, vai falar assim, não, isso não serve mais, eu tenho mais opções melhores, mais rápidas, mais ágeis, mais baratas. E aí você começa a querer concorrer com o que todo mundo concorre. O que todo mundo concorre hoje? Preço. Aí o cliente, você perde valor agregado, o cliente olha o seu produto e fala assim, isso não vale isso. Por quê? Porque você não tem nada para agregar. Então a gente tem que ter essa preocupação sempre agregar. Segunda dica de ouro, que é desenvolver a criatividade. E aí quando eu falo de desenvolvimento, tem um termo da área de recursos humanos que fala assim, treinamento e desenvolvimento. Isso acontece dentro das empresas. O que é treinamento? Capacitar o funcionário para que ele possa exercer sua atividade no cotidiano. Então o papel do funcionário é carimbar. Então nós vamos treinar ele para carimbar mais eficazmente. E desenvolvimento? É gerar para a pessoa ferramentas para que ele possa melhorar na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Então para a criatividade você precisa de desenvolvimento. E aí uma notícia boa, mas ruim, Pesquisas elaboradas nos Estados Unidos falam que, essa pesquisa foi feita com 1.600 crianças e 200 mil adultos. Aos 5 anos de idade, 98% das pessoas são criativas. Quando você chega, nos 10 anos, cai para 30%. Quando você chega nos 15 anos de idade, só 12% são criativas. E quando você chega nos 25 anos de idade ou mais, isso cai para 2%. Acredito que todo mundo aqui esteja aí acima dos 25. Não, você está não, Então, acima de 25 anos, 2% é criativo. E pior que a culpa nem é de vocês, a culpa é do próprio modelo de ensino que a gente tem aqui. O nosso modelo de ensino que tem no Brasil hoje tolhe a criatividade. Por quê? Posso provar para vocês. O cérebro da gente tem o lado esquerdo do cérebro, tem o lado racional, e o lado direito tem o lado emocional. Se você olhar, o lado racional da lógica, ele processa as informações de forma linear, ele trabalha muito com a razão, com a análise de dados, ordenação sequencial, objetividade, números e fórmulas. E o lado direito é o lado criativo. Pensamento holístico, intuição, imaginação, aleatoriedade, subjetividade, símbolos e imagens. Isso é o lado criativo. E aí,
quando você vai na escola, qual lado que é mais exercitado? O lado esquerdo. Você tem que aprender a tabuada, você tem que aprender a fazer conta, você tem que aprender a forma lógica do português correto. E a nossa língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Então você exercita demais o lado esquerdo e o lado direito vai ficando de lado. Então a forma que a gente aprende, ela pode essa questão da criatividade. Então isso não é culpa da gente, né? E aí, né, tem um exercíciozinho aqui que é interessante, que ele prova isso de forma bem clara. Vai aparecer algumas cores ali na tela. Eu gostaria que vocês olhassem e dissessem a cor e não a palavra que vai aparecer. Certo? Conhece esse exercício, né? Então vocês vão falar para mim a cor e não a palavra. Quando aparecer, todo mundo fala em voz alta. Qual cor vai aparecer? Prontos? Vai lá. Qual cor vai aparecer? Verde, amarelo, vermelho, verde, azul, vermelho. Dá vontade de falar, ler. Por quê? Porque o seu cérebro está treinado primeiro a ler do que identificar a cor. Porque o lado esquerdo do cérebro, né, o racional, tende a trabalhar mais rápido do que o lado direito. Vamos mais rápido? Prontos? Verde, azul, vermelho, Estão vendo tanto que é difícil? Né? E a gente engasga por quê? Porque a gente está lutando contra o que o nosso cérebro está acostumado a fazer. De por último, agora mais rápido ainda. azul, vermelho, amarelo, Azul, vermelho. É uma bobagemzinha isso, gente, mas isso aqui mostra a gente chama de conflito esquerdo-direito. Então o cérebro da gente, ele primeiro ele tenta ler. Ele está tão acostumado a ler que ele nem vai tentar identificar a cor, ele vai direto na leitura. Então isso aqui é a prova do que acontece. Então, para a gente poder, né, trabalhar a criatividade, ela tem que ser exercitada. Então esse tipo de exercício aqui, por exemplo, no último teve gente que conseguiu fazer mais rápido. Mas por quê? Fez uma vez, fez duas, então a tendência é conseguir. Então, para a gente ser criativo, a gente precisa exercitar a criatividade. Então, quando a gente começa lá atrás, que eu falei, mudar os trajetos, fazer coisas diferentes que eu fazia, você está exatamente exercitando a questão da criatividade, começando a sair da sua zona de conforto e começando a fazer diferente. Eu falei do ônibus, que eu acho interessante, que quando você está dirigindo, você presta atenção no trânsito. Quando você está no ônibus ou você está de carona, você presta atenção no quê? Tudo que está acontecendo em volta. Então você começa realmente a ver o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo ali, né, que você pode aproveitar. Então, né, isso é a prova de que o nosso lado direito simplesmente não está sendo usado adequadamente. Ele só precisa ser exercitado para ele começar a trabalhar. Né? Então a criatividade é uma competência e como tal pode ser desenvolvida, né, ou exercitada. Como é que eu faço isso? Primeiro, ler livros, né? Existe leitura especializada na criatividade. Né? Se você falar assim, poxa vida, será? Né? Se alguém aí está no grupo de amigos do PEI que não pegou o celular, antes de vir para cá eu botei quase 50 livros, né, sobre negócios aí. E desses livros tem lá aquele segundo livro, A Criatividade S.A., que fala da DreamWorks, que como eles trabalham com a criatividade, é um livro muito bom. Né? Tem outros livros lá sobre criatividade, um que eu gosto muito, que chama Oportunidades Disfarçadas, que mostra, né, tanta oportunidade que você tem no mercado que você não identifica para gerar novos produtos e serviços para atender o mercado. Então lá tem bastante livros, tem até essa palestra que eu já pus lá também para vocês. Então, lê livro. Mas ele fala assim, nossa, mas eu não tenho o hábito de ler livro. Né? Começa a ler livro e dá sono. Então começa a ler texto pequeno. Marcelão, inclusive tem um informativo da área comercial de marketing que surgiu esse ano, que é sempre surge de quais são os livros que você não pode deixar de ler em 2019. São 10 livros, você colocou 9. Estão nessa listagem. Então está bem atualizado pelo que o mercado está trazendo aqui. E assim, a gente tem que criar o hábito de ler, eu odiava ler. Eu sempre odiei ler. Só que eu falei assim, poxa vida, se eu não ler, né, como é que eu vou me capacitar, como é que eu vou começar a levar para o meu cliente soluções se eu não tenho informação, não tenho embasamento? O que eu fiz? Meta, vou ler 2 páginas por dia. Vou arrumar um tempinho e ler 2 por dia. Comecei a ler, quando eu cheguei fechei um capítulo, agora eu vou começar a ler 5 páginas por dia.
Aí agora vamos ler 5 por dia. Depois, agora vamos ler 10 páginas por dia. Hoje eu me coloco aí, eu aprendi com outro amigo, mandou um livro de leitura, que eu falo assim, eu preciso ler e o meu cérebro precisa absorver informação. Então o que eu faço? Eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Eu leio um capítulo de um livro, chegou aquele capítulo, eu passo por um livro totalmente diferente da área de finanças. Eu estou lendo um livro de marketing, passo por um de finanças, vou ler o de finanças e leio um capítulo inteiro. Enquanto isso, o meu cérebro está absorvendo aquela informação do livro de marketing. Quando eu volto novamente em um capítulo desse e volto no livro de marketing, né, a informação já está bem mais absorvida e tal, para que eu possa continuar a leitura, né, e entendimento. Porque se você lê continuamente também, às vezes isso gera confusão. Né? Sites, você quer começar? Começa a ler sites, artigos, né? Muito conteúdo na internet sobre criatividade. Tem sites sobre criatividade. E é artigo pequeno. Você consegue ler ali na frente do computador. Eu falo que um dos vícios que a gente tem hoje é de celular, rede social. Então, vê rede social, segue no seu celular alguns artigos de criatividade e começa a ler. Lá tem exercício, ferramenta. Começa a ler, criar hábitos de leitura. Quando você começa a criar um hábito de leitura, você vai ver que é muito mais fácil. Você começa a ter sede de informação. Você fala, poxa vida, o que eu posso aprender? Né? Aí você começa a ver e fala assim, poxa vida, tinha um programa que eu adorava no Discovery Channel, que ele ainda passa, mas não no Discovery Channel tradicional, passa no especializado, que é como as coisas são feitas. Né? Como é feita uma luva de látex, como é feito um palito de fósforo. E lá mostra processos industriais. É um aprendizado gigantesco, é a absorção de informação. Se você sabe como as coisas são feitas, poxa vida, existe uma máquina que não consegue fazer isso. E se um cliente meu precisa fazer tal situação na empresa dele, existe uma máquina, a gente consegue mecanizar a atividade dele, ser mais ágil, produzir mais. Então esse é o aprendizado que a gente começa a ter quando a gente começa a buscar informação. Né? E estudar. Né? Se você fala assim, não, estou muito disposto, você pode pegar para estudar. Inclusive tem sites aí que ensinam isso de forma gratuita. Você faz um curso de criatividade de graça. Né? E você se planeja, você estuda a hora que você pode, 2 horas por dia, 1 hora por dia, e lá no final ainda ganha um certificado. Né? E o aprendizado, a gente fala que o aprendizado é a única coisa que ninguém pode tirar de você, o conhecimento. Né? E isso é que vai somar para você se tornar mais criativo. E exercitar. Não é só absorver informação, mas como é que eu posso exercitar isso no dia a dia? Né? Exercitar é colocar isso em prática nos problemas do dia a dia. Começa pequeno. Né? Nossa, tem um probleminha para resolver ali e tal. Tenta pensar de forma criativa com tudo que você aprendeu. O que eu posso resolver de forma criativa? E aí, resolver um problema pequeno, não, vou passar para o maior agora, eu vou botar criatividade. Vou no maior ainda. Quando você vê que está resolvendo grandes problemas, mudando o modelo do seu negócio com base em criatividade. Né? Fora que hoje em dia existe o que se chama de economia criativa, que de repente você pode entrar nesse mercado que hoje é extremamente rentável. Né? Até porque o brasileiro é considerado um dos povos mais criativos do mundo. Né? Só que no Brasil, a criatividade tem outro nome. Que é? Gambiarra, gente, é a forma mais criativa de expressão do mundo. Né? O cara, né, botar um carrinho para botar o carro andar, para mudar de oficina ou fazer um serviço. Botar uma Coca-Cola na frente do ar-condicionado, quem tem geladeira no escritório para Coca gelar, porque Coca quente é ruim demais. Né? Botar um ferro de passar roupa lá para fritar uma linguiça. Criatividade. Usar o carrinho de supermercado para fazer churrasco. Quer maior criatividade que essa? Apoiar o skate no bebedouro, para o bebedouro jogar água com um copinho de funil para poder encher uma garrafa. Agora a NASA veio. Né? O sofá furou, põe a cadeira. A gente ri disso, gente, mas isso é criatividade. É você tentar descobrir uma solução prática para o problema que você tem. Exatamente. Né? Outro exemplo, estou com medo de tranca, vamos cadeado. O carro, quero ver se rouba. Né? Ou então, estou sem farol, põe lanterna. Ligar direto na bateria. Né? Não tem mousepad para não apoiar a mão, papel higiênico, macio. Né? Ou então, precisa aumentar o som, tem gente que já fez isso. Aumentar o som do aparelhinho, põe uma rolinho de vazio de papel higiênico, aumenta o som da acústica. Né? Ou o que eu mais adoro, né?
Tem esse de esquentar o ventilador para desaquecer a CPU, mas eu adoro esse aqui, ó. Chuveiro quente, acabou a energia ou alguma coisa assim, olha lá, a água passa na vela, esquenta. Esse aí foi do nada. Um monte de vela ligado no cano Do cano de alumínio do chuveiro. Exatamente, gente. A gambiarra é uma forma criativa de solução. A diferença é que gambiarra é um perigo, né? Mas, né, a gente faz gambiarra o tempo todo. Né? A gente que, eu pelo menos que tenho umas caixas de ferramentas em casa, tenho medo de consertar as coisas eu mesmo, de instalar, tá fazendo a garagem lá de casa, quem vai fazer a instalação elétrica na garagem? Não chama eletricista não. E vai dar certo. Né? Apesar de que hoje você fala assim, quero fazer instalação elétrica, o que você faz? Como fazer a instalação elétrica no YouTube? O cara te tem um manual de como fazer o negócio, fazer bem feito, tá? Então uma coisa mais simples, você não chama eletricista mais. Né? E isso é uma forma criativa de ser o quê? Que eu estou economizando. Eletricistas cobram por ponto. Né? Terceira dica, né? E aí a gente está falando para empresariado, gente. Terceira dica, né? Entender o mercado. Muitas das vezes a gente fala assim, poxa vida, né? Eu preciso entender o que envolve a minha empresa, o que está em volta, para que aí eu possa entender melhor como fazer isso funcionar. Né? Como que eu uso a criatividade para ganhar mais dinheiro, ser mais eficaz, mais eficiente, ser mais efetivo no meu negócio. Mas você precisa, antes de tudo, entender o mercado. Né? E o que a gente mais vê no mercado, empresário que não entende nada de mercado, que não sabe o que está acontecendo em volta, na economia, na política. Não, política, pelo amor de Deus, eu tenho política, meu amigo, você tem que saber política, você tem que entender política, porque isso afeta a sua empresa. Se surgir hoje uma lei que proíbe usar leite, laticínio e na indústria alimentícia, 30% da indústria alimentícia quebra, porque tudo usa leite. Então você tem que entender, né, para poder começar a ver isso. Então, começar a entender que a sua empresa, né, ela é composta de produtos e serviços, pessoas, né, ela precisa de capital, máquinas, equipamentos, informação, tecnologia, até tempo dedicado para ela. E em volta dela, né, que impacta, afeta diretamente essa empresa, tem o que a gente chama em marketing de microambiente, que é seus fornecedores, seus concorrentes, seus parceiros de negócio, seus produtos substitutos. Né? Você tem um restaurante, né? O salgado não é seus concorrentes, mas ele é um produto substituto. Tem mata falando do seu cliente do mesmo jeito, ele almoçar como salgado. Então o salgado não é concorrente, mas é produto substituto. Vai deixar de comprar de você, vai comprar dele. Você tem que entender esses conceitos de mercado, né? Intermediários, minha empresa, eu vendo para a distribuidora que vende para o varejo. Então você tem um intermediário no seu negócio, isso gera custo. Até que ponto compensa ter intermediário, até que ponto começa a pular intermediário e fazer distribuição direta? Essas avaliações têm que ser feitas, né? Clientes, consumidores, é diferente cliente e consumidor. Né? Se você vem para o supermercado é seu cliente, mas quem compra seu produto para usar é o consumidor. E esses conceitos é importante a gente entender. Né? Entender que existe acima disso um macroambiente. E esse macroambiente envolve o governo que faz as leis, faz a política. Né? Nós temos os sindicatos, que são as forças trabalhistas. Você tem grupos de interesse, que é ONG, você tem mais grupos de interesse. E você tem até tecnologias, né? Inovação de mercado. E é interessante que nessa análise aqui que a gente faz desse ambiente de mercado, de acordo com o Wikipédia, um grupo de interesse é uma organização... de acordo com o Wikipedia, né? Então, se você começa a olhar, chegou aqui. Esse pessoal aqui, está em contato direto com a sua empresa. Então, você consegue influenciar enquanto empresa isso aqui e ser influenciado. Né? Eu achei que isso aqui é igual a osmose de célula, quem estudou isso lá, né? Ou seja, influencia e influenciado. Você consegue influenciar fornecedor, negociar preço. Você consegue influenciar concorrente, ser mais competitivo, incomodar esse cara. Você consegue, né, tentar se defender substitutos, formar parcerias, repensar seus intermediários e analisar clientes consumidores. É uma troca, né? Clientes consumidores é interessante, eu tenho um exemplo prático que a gente viu a gente viveu para ver essa mudança, as empresas fazerem mudança de comportamento consumidor. Bretas. Quando o Bretas chegou em Uberlândia, falou o seguinte, se o custo de vida está caro, a compra de supermercado do mês está cara, eu vendo para você mais barato. Mas eu não tenho ninguém para botar seu produto na sacolinha e levar até seu carro igual tu lá no Brasil e todo mundo fazia. Vocês pagam por isso? Vocês topam isso? Topa! Isso mudou o comportamento do consumidor. A pessoa começou ela mesma a empacotar o produto dela que ela comprou no supermercado.
Né? E é tão interessante essa mudança de comportamento, que a gente viu isso, que hoje alguns mercados oferecem empacotador. O que você faz? Empacota junto. Você já está tão habituado com isso. Isso é uma empresa influenciar a mudança de comportamento do consumidor. Então as empresas conseguem fazer isso. Né? E aí você olha esse macroambiente do governo, né? Ele engloba a empresa, mas não tem contato direto. Então tudo que acontece aqui afeta a sua empresa e você não tem muito o que fazer em relação a isso. Você tem que se adequar, se ajustar, mas né, nos Estados Unidos existe o lobby, as empresas pagam para poder conhecer esses caras. Aqui no Brasil isso tem outro nome, que é o quê? Propina. Mas fora isso, né, tudo que acontece aqui afeta a sua empresa, você não consegue nem brigar. Então você tem que entender essa dinâmica do mercado para começar a pensar a sua empresa e falar assim, poxa vida, como eu posso usar a criatividade para repensar meu negócio e fugir dessa relação e se ela tornar mais efetiva, benefício para mim, né? Então você precisa acompanhar, entender e compreender o mercado, né? Entender essa dinâmica. O que é acompanhar? Né? Notícia chega para a gente o tempo todo, por todo meio de comunicação possível. Você está ali, seu celular está pipocando de algum site que chegar para você informação, o governo mudou isso, o governo votou isso, né? Aí a pergunta é, qual meio de comunicação você mais utiliza? Quais informações você prioriza assistir? Né? Qual delas está ligada ao seu negócio, que realmente é informação que é importante para você tomar a decisão do seu negócio? O que acontece no mercado impacta diretamente o seu negócio. Então, criatividade é começar a usar a informação também a seu favor. E a maioria do mercado não faz isso. O cara faz, pelo amor de Deus, com política, eu odeio política. Então você já está começando com o pé esquerdo com o seu negócio. Porque a política vai afetar o seu negócio. Querendo ou não. Além de acompanhar, você precisa entender. Né? E conceitos fundamentais. O governo fala, o crescimento do PIB vai crescer menos do que planejado. O que é PIB? É produto interno bruto, mas o que ele influencia no seu negócio? Né? O que é o setor 2.5? Que tem o primeiro, segundo e terceiro setor, que é governo, empresas privadas e as ONGs. O que é o setor 2.5 que está crescendo aí? Lembra desses bancos? Está surgindo aí, por exemplo, no meio financeiro, esses bancos, né, que oferecem crédito para as pessoas muito mais barato. Então, Banco Popular, isso é setor 2.5. Até que ponto você pode, no seu negócio, aproveitar esses bancos que geram juros mais baratos e fazer parceria com esse banco para fornecer produtos? O dinheiro desse banco vai direto para sua conta. Né? Qual a vantagem desse acordo sair da zona do euro? Isso tem alguma vantagem para o seu negócio? De repente, o oportunidade começar a exportar. O europeu não conhece pão de queijo. O pessoal vai viajar daqui para lá e leva pão de queijo, o povo fica louco. Né? Quais as implicações das possíveis privatizações do governo? Está falando em privatizar a maior quantidade possível de empresa pública. O que isso aí pode impactar no seu negócio? O que é o risco Brasil? E qual é o impacto disso no seu negócio? Né? O que é planejamento tributário? Né? A pessoa fala assim, não, vou tentar pagar menos imposto. E a pessoa pensa já lá pelo lado mais negativo, que é a sua negação. Não, existe uma forma de pagar menos imposto, que é por planejamento tributário. Você precisa conhecer seu planejamento tributário. Como eu consigo pagar menos imposto sem necessariamente sonegar? Né? Qual dessas informações impacta o seu negócio? Então tem que ter esse entendimento, né? E a partir disso compreender, né? Quais as melhores decisões relacionadas ao seu produto ou serviço, pegando esse panorama geral de mercado? Quais as melhores decisões relacionadas às tecnologias? As melhores decisões relacionadas ao seu cliente, aos seus concorrentes, aos seus funcionários, né? Como tomar melhores decisões? É nessa mudança de comportamento, nessa mudança da forma de ver o mercado, né? Quinta dica, depois de entender mercado, de trabalhar essas mudanças, de ler, né? É descobrir oportunidades, né? Tem um livro lá que fala oportunidades disfarçadas. Ele fala exatamente isso, como você olhar para o mercado e começar a descobrir oportunidades, né? De necessidades de mercado não atendida, de você mudar o seu produto com pequena dinâmica e ele começar a atender um cliente que ele nunca atendeu, né? Então, descobrir oportunidades é ver as grandes sacadas que existem no mercado, né? Qual é a possível estratégia de crescimento para o seu negócio crescer, começar a atender mais gente, ganhar mais fatia de mercado, né? Quais estratégias de confronto com seus concorrentes e produtos substitutos? Você vai deixar esse povo tomar conta do mercado, né? O chinês, mas não tem jeito, o chinês é mais barato, né?
Mas até que ponto? Será que todo mundo compra por preço? Né? Eu não compro de chinês. Posso até comprar produtos industrializados na China, porque grande parte é lá. Mas eu não compro um tênis, por exemplo, de chinês. Eu sei que o negócio é ruim. Então não é todo mundo que compra por preço. Tem gente que compra por quê? Porque é um produto garantido, porque tem a garantia, né? Eu fui trocar meu celular, falaram, não, em tal lugar você compra um celular que você está querendo aí, que custa 1.500, por R$800. Falei, cara, mas e a garantia não? Eu falei, não, meu amigo, como é que se der defeito? Tem gente que compra? Tem, mas não é todo mundo. Então a gente tem que começar a entender que concorrer por preço não é vantagem nenhuma, né? Quais possíveis estratégias de reforço do seu negócio para combater essas ameaças de mercado, né? Estruturar seu negócio, deixar ele alicerçado para que você possa realmente trabalhar. E estratégia de defesa, quanto essas variações, quanto essas mudanças políticas, normas, regras e assim por diante, né? E a partir disso, o que é uma grande falha que a gente vê no mercado? O pessoal fala assim, não, então eu vou fazer desse jeito, maravilhoso. E virar as costas e falar assim, gente, então resolve. Aí volta um mês depois, ninguém fez nada, não mudou nada. E existe ferramenta, 5W2H. Você vai definir, né? O que vai ser executado? Você põe isso no papel, você cria um plano de ação, né? O que vai ser feito? Né? Quem vai ser responsável por executar essa mudança que você planejou? Onde isso vai ser feito lá na sua empresa? Para quando? Qual que é o prazo, o limite para que isso aconteça? Por que você está fazendo isso? Como você vai fazer? E até quanto custa? Quando você cria esse plano de ação, você vai lá e quando documenta isso, você está atribuindo responsabilidade, atribuindo prazo, colocando custo nisso para falar, o orçamento é esse. E tem que ser executado. Você atribuiu até quem vai fazer isso. Porque senão, você chega, fala, vira as costas, volta um mês depois. Fulano, não, o que você fez? Você não me falou nada. Mas como assim não falei? Eu te falei, não lembro disso não. Ele não é obrigado a lembrar. Você não formalizou isso, né? Eu acho interessante, meu irmão esses dias mandou reformar o caminhonete dele. Aí o lanterneiro tocando só pro zap, né? Estava na oficina. Meu irmão falou, ó, para comprar as lanternas e tal, eu te mandei o dinheiro, depositei, você é para trocar as lanternas e tal, pro zap. Aí quando estava perto da caminhonete saindo, o cara ligou pro meu irmão e falou, olha, eu sou o cara da parte elétrica, vai comprar as lanternas e tal, porque o lanterneiro falou que você não quer que troque as lanternas, vai bater as antigas. Aí meu irmão falou, não, eu combinei com ele que vai comprar as lanternas, até mandei o dinheiro. E o cara temou, meu irmão mandou fazer, eu não vou nem discutir, mandou o áudio do zap, falando que depois o cara concordando. Aí o cara, o lanterneiro falou assim, não, ainda bem que você guarda as conversas nossas, né? Eu tinha até esquecido disso. Os profissionais de mercado. Então é uma coisa que você tem que documentar, você tem que formalizar. E se está formalizado, o negócio anda, né? E eu falo que a quinta dica, que é a dica de diamante, não é nem de ouro, que é ouvir os clientes. Não existe fonte de informação melhor para qualquer empresário no mercado do que seus clientes. É ele que vai falar bem, vai falar mal do seu produto. Você só precisa estar disposto e pronto para ouvir e saber, né, filtrar essa informação. Ou seja, né, o que seus clientes pensam do seu produto ou serviço? E é perguntar para ele. Alguém aqui frequentou ali na esquina do Sesc, o Tabasco? Tinha aquele bar Tabasco. Quem lembra do Ronaldo? Né, o Ronaldo. O que o Ronaldo fazia? O cargo dele era gerente. O que o Ronaldo fazia? Ele ia de todas as mesas, conversar, fazer um social, fazer o que ele chama de marketing de relacionamento. Né? Foi uma vez, fui com a namorada para lá, aí tinha um filé no molho de queijo, tinha que fundir, né? Maravilhoso, e ela, essa namorada, não comia carne vermelha, só carne branca. Cheguei no Ronaldo, não tem fundir aí de frango, não tem um cardápio e tal. Não tem, mas eu mando fazer para você, você quer? Eu falei, quero. O cara ouviu o cliente e foi lá na cozinha e falou, cara, faz de frango e manda para o cliente. E detalhe, eu olhei lá na conta, ele comprou mais. Mas eu não estava disposto a pagar para agradar a namorada. Então, se a gente começa a ouvir o cliente, a gente começa a entender o que o cliente quer e o que ele não quer. Às vezes eu falo assim, poxa vida, o cliente ele quer um copo. Aí você põe um copo, quem já viu aquela caneca que tem um sininho aqui? O pessoal vende para pedir mais cerveja e tal. Aí o cara faz um copo que vem com um sininho e tal, e esse sininho acrescenta R$5 no custo do copo. Se alguém faz um copo, tá caro. Meu amigo, seu cliente realmente quer o sininho? Ou será que um copo com alça para ele basta?
Se um copo com alça basta, vende o que ele quer, para de inventar moda. O mercado está cheio de inventar moda, não, que eu vou fazer isso aqui que é legal. Cara, legal. Seu cliente acha legal? Você perguntou para ele se ele acha isso legal. É começar a realmente modelar os produtos e serviços ao que o cliente quer. Né? Então, o que seu cliente pensa do atendimento da sua empresa? Né? Atendimento hoje é terrível. Eu brinco que você está na área médica, porque na área médica não tem a secretária, tem jagunço. A área de secretários é jagunço. O papel dela é cercar o cliente, se deixar o cliente vai lá na sala do médico, concordo. Mas, né, você pega só gente, ninguém vai no médico para passear, vem aqui, doutor, ver o doutor, porque ele é gente boa, não. Você vai lá, você está aflito. Né? Existe treinamento para atendimento de secretária de consultório médico. Pergunta quantos médicos pagam treinamento para secretário? Nenhum. Isso, a secretária é o primeiro ponto de contato do cliente com o médico. E você acha que alguém nunca já não deixou de ir no médico, que bom profissional que seja, por causa de uma secretária? Deixou. Muitas vezes o contato é só com a secretária, né? Porque você não é atendido. Exatamente. Você sabe que acontece muito, a gente fica muito na sala de espera, e aí você vê quem está na frente do negócio. A secretária precisa sair às 6. Quantas vezes a gente vê assim, não, o doutor está com a agenda fechada, não tem jeito de atender. Aí ela desliga e fala, que eu vou ficar aqui depois do horário? Deus me livre. Exato. Então, né, o que o seu cliente pensa do pós-venda? Eu falo que o pós-venda é um fator terrível de mercado. Né? Você vai na loja e compra calça jeans, na loja de roupa. Vocês já viram? O funcionário vai até a porta com a sacolinha, você não carrega a sacolinha, ele te entrega na porta e dá um abraço, obrigado por você ter comprado. E vai embora. Volta com a sacolinha para trocar a calça porque deu algum problema na sua casa. E não vai nem na porta de receber. Você tem que ir lá no caixa, no balcão. Ou seja, as empresas estão muito preparadas para fazer a venda, mas não estão preparadas para o pós-venda. Gente, e o pós-venda é tão importante quanto? Mais importante. Exatamente, por quê? Porque é você conquistar o cliente e falar assim, não, qualquer problema eu sei que eu posso voltar e que vai dar certo. Né? O que seus clientes esperam da sua empresa, do seu negócio como um todo? Né? O que é o problema do seu cliente que seu produto ou serviço resolve? É ter esse entendimento. Quais os problemas do seu cliente, os seus produtos e serviços poderiam resolver, que se você fizer uma pequena mudança, um pequeno ajuste, você poderia melhorar, atender mais ainda. Né? E quais problemas do seu cliente sua empresa não consegue resolver? Porque tem muito cara que fala assim, não, eu vou fazer de tudo para o meu cliente. Meu amigo, existe uma coisa que chama-se valor do cliente, que é o que? A relação entre o que ele gasta na sua empresa e o que você gasta para atendê-lo. E quando nessa relação você gasta mais para atendê-lo do que ele gera de lucro para a sua empresa, não é vantajoso. Então, até que ponto você fala ao cliente, eu consigo resolver até aqui? Porque senão o custo do cliente é muito caro e não gera valor. Né? E aí, aquela frase que eu falei, se você não matar seu produto ou serviço, seu cliente no mercado vai fazer. Então você tem que começar já a olhar. Por que software faz isso o tempo todo? Lança um software hoje, já começa a desenvolver a nova versão melhorada. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali não vai durar muito tempo. O ciclo de vida de tecnologia é 2 anos, em 2 anos aquilo vai ser supérfluo. Ele já começa a pensar na nova versão, na melhoria, o que vai ser, o que vai vir depois. Por que você não tem que pensar isso no seu negócio? O que eu posso fazer para mudar meu produto ou serviço para melhorar? Porque em algum momento alguém vai falar assim, eu não preciso mais disso. Então começar a ter essa visão, a criatividade é para isso, né? Acabou? Acabou. Ué, interessante. Eu juro que tinha mais uma foto. Será que na hora que eu terminei eu não salvei? Isso aí chama-se falhas de... Tá. Então, o mercado vai fazer. Eu tinha só uma foto final aqui, que é uma frase do Albert Einstein, né? Que fala o seguinte, né? Você tentar fazer as mesmas coisas como sempre foram feitas e achar que o resultado é diferente, né? É a maior definição de ignorância. Então, basicamente a gente tem que começar a pensar que o mercado muda constantemente. Né? O mercado muda tanto que hoje, se você olhar o que é consultoria, o que era consultoria quando eu comecei lá atrás, né? E o que é consultoria hoje, muda totalmente. Antigamente a gente chegava, enquanto consultoria, entregava um documento e falava, cara, isso aqui são os direcionamentos para a sua empresa. Toma aqui, obrigado por me dar meu dinheiro, tchau. Hoje, você tem que fazer o negócio acontecer. Porque o empresário ele vai te pagar só quando ele vê que o negócio começou a dar resultado. Senão ele não te paga. Então já começa a mudar a forma da relação comercial. Né? Antigamente a gente também chegava e falava assim, a consultoria é tanto. Hoje, você negocia, vamos fazer um FII.
Né? Eu vou te cobrar 3% de tudo que você economizar, que você gerar de resultado que a gente trabalha, que a gente propôs. Então as relações mudam, a gente tem que começar a acompanhar essa mudança de mercado e começar a se capacitar. A gente não pode ficar estagnado, tem que estudar, tem que começar a trabalhar. Criatividade não é uma coisa que você muda do dia para a noite, mas é fácil de adquirir criatividade, né? E começar a fazer as coisas diferentes. Né? E aí eu vou dar alguns exemplos de criatividade que eu acho interessantes. A empresa Transporte, por exemplo, de Uberlândia, me chamou e falou: tem um problema gigantesco, não sei se alguém já trabalhou no transporte. O que acontece? Motorista, a gente tem essa questão do dormir, que ele tem que parar o depois de uma certa hora trabalhada e tal, ele tem que encostar. Motorista emendava a jornada para depois entrar na justiça e tomar caminhão para virar autônomo da empresa. Olha que dor de cabeça. Você tem que gerenciar o motorista e obrigar o cara a parar. Tem empresa que põe desligamento do caminhão, se o cara não parar, o caminhão desliga. Mas pequenas empresas não tem isso, não tem capital para bancar isso. Falei assim pro cara, falei assim, não, a gente resolve isso facinho. O que a gente fez? Montou 2 empresas. Uma de contratação de motorista e uma dona dos caminhões. E uma fazia sublocação para a outra. Aí o que acontece? O motorista quer processar, você vai processar a empresa que te contratou. O que tem na empresa para você tomar dele? Uma cadeira e uma mesa, que é o que tem no escritório, porque o escritório é alugado. Quer entrar na justiça? Solução simples. Né? Então é começar a falar assim, poxa vida, o que eu posso usar de conhecimento de mercado, né, para trazer soluções para o cotidiano das empresas. É isso que a gente faz. Então a criatividade é isso, é começar a entender, pegar esse entendimento de mercado e dizer como é que eu consigo solucionar o problema, como é que eu consigo mudar a empresa. Outro exemplo de uma empresa que faz eu falo que é uma empresa de referência muito interessante aqui em Uberlândia. O que ela faz? Ela é um nicho de mercado muito específico. Ela monta treinamentos em segurança do trabalho para grandes empresas, Monsanto, Cargill, e assim por diante. O negócio dela é só treinamento. Essa empresa tem um técnico de segurança do trabalho e um publicitário que faz a parte de diagramação, de imagem e tal. E eles vão lá e entendem o que é um treinamento, o que é NPR e montam o treinamento. Vende aí 20, 30 slides por R$22 mil. E as empresas pagam, porque as grandes têm que ter CIPA, tem que ter economia, redução de acidentes e tal. E aí o problema dele era o seguinte, só vendia em época de CIPA. Só que eu falei assim, cara, você vende só para grande. Vamos mudar seu negócio? Começa a desenvolver pequenos blocos de treinamento voltado para NPRs e põe na internet. Vende isso por R$2 mil, R$3 mil e vai vender nos blocos. E anuncia na internet. Você vai ter venda constante, fluxo de caixa, né? Porque algumas empresas vivem de quê? Sazonalidade, né? Sorvete. Você vende no calor, esfriou, o que acontece? A Tarumã tinha um problema gigantesco, ela tinha que fazer caixa no verão, porque no inverno ela baixava para baixo do ponto de equilíbrio. Tinha que fazer caixa porque não tinha dinheiro nem para pagar funcionário direito quando era no inverno. Então as empresas começam a mudar, a gente tem que ter essa perspectiva. O que meu negócio precisa mudar e como eu posso usar essa criatividade para começar a fazer essa mudança para tentar, né, ser melhor no mercado. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído com vocês. Tá no tempo, pessoal? Muito obrigado, Marcelão. E é um prazer e é uma honra a gente receber você aqui. E para a gente já adiantar aqui, receber uma caneca nova. Essa caneca agora com a nova logo. Amigos do Peito, né? É mesmo? Então vai ter aí. Cadê o artista? Olha lá, ele o Rodrigão é que nos auxiliou nesse processo. O desafio que a gente fala sobre sair de conforto, né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Vamos lançar um desafio, todo mundo tem que ter uma caneca dessa. Cada um vem aqui, se não tiver nada para ensinar, compartilha a experiência de vida. Vamos começar a falar do que a gente pode, o que a gente aprendeu aqui, o que a gente tem, o que eu aprendi na minha vida. Sabe que é quadro fantástico? O que a vida me ensinou? Começar a contribuir. Pensa se todo mundo tivesse uma caneca, se todo mundo chegasse aqui, sentasse e desse uma contribuição. Né? Olha, na minha vida, o que eu aprendi, o que eu posso contribuir? Pensa, todo mundo fazer, não, vamos desafiar, todo mundo com uma caneca dessa. Né? É sair da nossa zona de conforto. O que eu posso chegar aqui na frente e falar assim, olha, o que eu posso ensinar para vocês?
Né? Isso é sair da nossa zona de conforto. E compartilhar conhecimento nunca é pouco, né? Pelo contrário, experiência de vida é uma das melhores fontes de informação que a gente tem no mundo. Né? O Saulo compartilha, nosso amigo já compartilhou, todo mundo aqui já tem essa oportunidade. Vamos fazer isso, vamos fazer um desafio. Todo mundo tem que ter uma caneca dessa. Né? Desafio da caneca. É muito boa. E a gente acaba quebrando esse paradigma que nós temos. E outro, a gente já escutou muitas vezes que o céu é o limite, mas o céu às vezes está dentro de você. E você é que põe o limite dele ou o ilimitado disso daí. Nós não sabemos qual é a força interna que nós temos se nós não criarmos um objetivo, e não é pouco. O objetivo do Amigos do Peito é mudar o mundo. Mudar o mundo. Porque nós sabemos que cada um, se impactar as pessoas que convivem, nós conseguimos ter um mundo melhor. Nós conseguimos ter pessoas melhores. E aqui a gente traz num sentido, nós cativamos, nós recebemos aqui com o café da manhã. E depois, no outro momento, nós integramos num processo todo que nós estamos vivendo da parte social, da ajuda mútua de serviços de trabalho, e agora nós estamos num momento de capacitação. É o que a gente pode oferecer. E outro, fico muito feliz por todos vocês estarem aqui, e muito triste também, porque nós estamos oferecendo uma palestra de alto nível. Nós não estamos tendo custo nenhum, ou para reciclarmos, ou algumas coisas que nós escutamos aqui a primeira vez. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade? Primeira coisa, vocês já estão um passo à frente delas. Por isso que existem pessoas que andam mais rápidos, porque elas estão unidas com um grupo e têm mais conhecimento num sentido desse. E depois, saibam utilizar todo o processo de aprendizado. E o que o Marcelão está falando é muito interessante. Se a gente for, Marcelão, naquele índice de recepção e o que a gente armazena de mensagens, 90% é se você receber toda a mensagem e compartilhar ela. Aí você guardou 95% daquela mensagem. Tanto que é importante você compartilhar. E eu quero encerrar hoje com uma grande satisfação e honra que toda vez que o Marcelão vem aqui, e outros também, meu coração ele fica muito emocionado, porque tira o tempo, como o Elcio já fez, o Haddad já fez, o pastor Luiz, o Marcelão, algumas pessoas que estão aqui, tira o tempo deles de descanso com a família para poder trazer aqui algo que na mentalidade de cada um é isso, fazer algo melhor para o próximo. Isso é interceder. Isso é interceder. E eu quero finalizar num momento muito grande. Comecei a pensar aqui, Marcelão, quem que poderia ser o homem mais criativo do mundo? Não é? Existem, se nós começarmos a olhar. Eu quero voltar lá no princípio. Que um homem que estava parado e falou: o que eu posso fazer com todo o conhecimento que eu tenho, e eu vou criar. Eu vou criar um mundo. Eu vou criar algo grandioso. Em Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele fez limites, começou a criar os limites do processo. Então, o céu e a terra. Deixa eu criar algo mais. Eu vou pular uma parte, e aí ele diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, se separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Olha só. Talvez algo que está contigo, com você, como Deus fez isso, e aí ele criou esse mundo, e do mundo ele começou a separar. Ele viu que estava tudo misturado. E aqui fala também que o Espírito de Deus, ele andava numa escuridão tremenda, e aquilo começou a ficar vazio. Se isso está dentro de você e algo está vazio, está precisando você criar coisas novas, fazer coisas novas para impactar ou a vida do outro ou a tua própria vida, que algo tem que ser diferente. E Deus, nesse momento, ele criou o céu, criou a terra, a luz, depois as águas, os peixes, e aí foi até criar a imagem e semelhança dele. Uma criação tremenda. Meu irmão, Deus te criou, Deus te trouxe a maior criação que Ele fez, que é o universo. O que você está fazendo da sua vida?
Você tirou algum tempo para você ver que uma pessoa que vem aqui e traz uma informação dessa é uma bênção de Deus? Nós que estamos aqui recebendo essa informação, nós somos uma bênção de Deus? O que você está fazendo com essa bênção? Se essa bênção ela não estiver bem estabelecida e ela estiver estremecida com você, convido para você estar com a gente mais vezes no Amigos do Peito, mais vezes aqui dentro da igreja. A igreja oferece um pacote aberto, sem custo nenhum. Quarta-feira, tarde da bênção. Sexta-feira, a tarde da bênção e à noite, né, pastor? Às 20 horas, 16 e às 20 horas. Depois, sexta-feira, às 20 horas e depois, vigília. Sábado, Amigos do Peito, 7 horas da manhã. Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica da igreja, tem a Escola Bíblica para os jovens, tem a escolinha aqui para as crianças. No domingo, às 18 horas, culto da família. Venha, receba um abraço e venha ter mais intimidade com Deus num momento desse. O mundo precisa disso. Último recado. Não é todo mundo que faz isso. E aí você vê a diferença das pessoas. O Marcelão compartilhou a palestra dele. Isso é coisa que é fabulosa. Tantas pessoas que passam e às vezes não fazem isso. Isso é querer o bem de compartilhar tudo aquilo que faz. E ainda mais, compartilhou um monte de livros para a gente estar lá. Para a gente é uma grata satisfação. Muito obrigado, meu Marcelão. Você faz a diferença realmente. Vou divulgar ainda, agora, foi com a ajuda do Rodrigo, o cartão virtual do Amigos do Peito. Lá você vai ter acesso, a hora que você receber, que eu vou compartilhar no nosso grupo, você vai conseguir acessar o Instagram, o Facebook, mandar mensagem, fazer tudo com o cartão Amigos do Peito. Compartilhe esse cartão Amigos do Peito com os teus amigos também, que ele vai ter acesso a todas as informações. Nós estamos tendo gravações pelo YouTube, já vai ser a segunda, que vai ficar postado lá. Então, quanto mais nós tivermos essas divulgações, vão ser melhor para a gente. Tá legal? Faça isso. Quando a gente passar o convite, vamos multiplicar. A igreja tem espaço para poder lotar. E é isso que a gente está trazendo isso tudo. Vamos lotar essa igreja. Receba o convite, multiplique no teu grupo, multiplique na tua rede. Vamos fazer esse compromisso com a gente. Segundo ponto. Nós estamos com as camisetas gola polo e gola redonda, que eu vou divulgar lá no grupo também, do Amigos do Peito. Ficou preta, com uma logo, ficou linda, maravilhosa. Gola, camiseta normal, R$35 e a gola polo, R$45. Se vocês quiserem, conversem comigo, vou estar à disposição. Eu vou mandar no grupo, e aí você vê o modelo lá certinho, e aí a gente já faz a fabricação. O Eduardo está sentado do teu lado. Você quer perguntar se tem tamanho de dinossauro. A gente pega o Eduardo que tem lá, então eu já pego o modelo, vou passar e a gente já encaminha lá para ele, né? Tá legal? Se quiser, no finalzinho aqui eu já anoto e a gente já faz isso daí, tá legal? Próximo sábado, nós vamos falar de uma coisa muito legal, e aí é a capacitação de história. Alguém sabe a história do café? Sabe de onde que ele veio? Você imagina qual país que iniciou o café? Arábia. Pelo que eu recebi de informações, eles tentaram acampar isso. Etiópia, olha que coisa. Sabe quem descobriu o grão de café? Camponês, que é pastor de ovelhas, que viu a ovelha dele comendo café e viu, ela ficou diferente. Ela está diferente. E ali começou o grão de café. Sabe como é que esse café chegou no Brasil? Sábado que vem, com Amigos do Peito, nós vamos receber aqui, isso com a gentileza do Pérez e do sócio dele, o Bruno. Eles vão falar sobre a relação do café na sua vida. Black Diamond vai oferecer isso aí para nós. E se nós vemos todos os momentos de negócio, por isso esse assunto tem a ver com o nosso negócio, vamos tomar um café? Quantas vezes nós não falamos isso no nosso dia a dia e quantas vezes nós não fazemos isso aqui? Venha conhecer sobre o café, vai ser muito interessante. E aí saiba como iniciou, como chegou e a importância que ele tem na nossa vida. Tudo bem? O convite está feito, muito obrigado. E quero encerrar
orando por você, Marcelão, e agradecer aqui a vida de todo mundo. E depois a gente parte aqui para o final na foto e a gente está encerrando aí todo o processo. Tá bom? Muito obrigado a participação de todos, tá? Salva de palmas aqui mais uma vez para você. Ó meu Deus, ó meu Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus gracioso, obrigado, Senhor, por o Senhor nos trazer aqui, por o Senhor nos manter aqui, Senhor, e esse momento de oportunidade, de conhecer mais, ó Pai, sobre algumas coisas que possam ser despertadas dentro de nós. Através do Marcelo Cunha, Senhor, nós escutamos e agora nós vamos, ó Pai, trazer para dentro de nós, para que nós possamos mudar, ó Pai, talvez a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir junto dos locais aonde nós estamos caminhando. Ó Deus, quero agradecer todo o que está sendo feito aqui, a bênção que o Senhor está, ó Deus, colocando sobre os amigos do peito. E peço para que o Senhor possa abençoar a vida do Marcelo, as finanças dele, a família dele, Senhor, que o Senhor continue dando essa energia que o Senhor dá a ele, que o Senhor possa cativar o coração dele, Pai, cada vez mais, que possa se tornar um homem que possa levar a transformação realmente de todo o processo do mundo, ó Deus. É uma planta, como o Senhor realmente já fez, plantou no coração de várias pessoas, o que Ele está fazendo aqui também, buscando o Teu exemplo, ó Deus. Quero também orar pela presença de cada homem que está aqui, Senhor. Olhe pela vida deles, olhe pela vida, ó Pai, financeira, olhe pela vida de relacionamento, que o Senhor possa estar, ó Deus, com cada um, que o Senhor possa abençoar o final de semana deles, e que nós possamos, ó Deus, ter vitória na semana que vem, na glória de Deus. Isso é o que pedimos e que agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.